Olá, boa tarde. O relatório da Organização das Nações Unidas estima que mais de 82 milhões de pessoas no mundo foram forçadas a deixar o país de origem e se refugiar em outras localidades para evitar perseguições, calamidades naturais ou guerras. Hoje, no Dia Mundial do Refugiado, vamos falar sobre as pessoas que vêm para o Brasil nessa situação. É esse o destaque do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora aos outros. Supremo Tribunal Federal fixa condições para que o governo forneça medicamentos não registrados pela Anvisa. Supremo Tribunal Federal promove evento virtual sobre a Agenda 2030. Vai discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. E ainda, a ministra Carmen Lúcia completa 15 anos no Supremo Tribunal Federal e ministro Gilmar Mendes, 19. O Supremo Tribunal Federal fixou condições para que o Estado forneça medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A decisão foi tomada por maioria de 6 votos, através do plenário virtual. Quem traz as informações ao vivo para a gente agora é a repórter Manuela Rolim, que já está na tela conosco. Olá, Manu, tudo bom? Boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes da decisão. Oi, Rafa, muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, Rafa, essa decisão foi tomada enquanto o STF julgava um recurso do estado de São Paulo, que se recusou a fornecer um medicamento à base de canabidiol para um paciente com crises epiléticas. Foi aí que o impasse começou. O Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que é dever do Estado fornecer o remédio, ressaltando que a comercialização dele não é proibida. Já o Estado de São Paulo recorreu, alegando que o medicamento ainda está em fase experimental e que o custo dele é extremamente elevado. Bom, diante disso, o plenário do STF decidiu que cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não tenha registro na agência, tem a sua importação, a sua comercialização autorizada pela Anvisa. Mas isso, Rafa, somente quando ficar comprovado que o paciente não tem condições financeiras, que o tratamento dele é imprescindível e que não existe nenhuma possibilidade de substituição desse tratamento por outro similar. Rafa? Ok, Manuela Rolim, muito obrigada pelas suas informações. Boa tarde. Bom, e no último sábado, os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram pelas 500 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, divulgou nota de pesar prestando solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. Ressaltou que é preciso relembrar a cada dia que não são apenas números. São mães, pais, filhos, irmãos, 500 mil de pessoas que partiram e tiveram seus sonhos interrompidos. O ministro reiterou que o STF e o CNJ seguem trabalhando para ajudar a sociedade brasileira a mitigar os impactos da pandemia. Pelas redes sociais, o ministro Alexandre de Moraes também se manifestou. Escreveu: em respeito à memória das vítimas e para a proteção da saúde e vida dos brasileiros, o país precisa de união, vacinação e respeito às medidas indicadas pela ciência. O ministro Gilmar Mendes também registrou pelo Twitter solidariedade pelas famílias e amigos em luto. Pediu responsabilidade social e estimou que as lições aprendidas pela pandemia tornem a sociedade mais justa e solidária no futuro. O ministro Edson Fachin defendeu um aprofundamento institucional da cooperação entre o Judiciário, as polícias e o Ministério Público como uma das formas de conter a violência policial em operações nas comunidades. Edson Fachin afirmou que a solução para o problema passa pela prestação de contas por todos
incluindo policiais. E, segundo ele, para isso é necessário dar ao Ministério Público segurança jurídica e estrutura para investigar. O ministro citou como exemplo que o Ministério Público não tem uma perícia técnica para fazer a investigação dos homicídios, o que dificulta os trabalhos. Bom, o ministro Edson Fachin é relator de uma ação no Supremo Tribunal Federal que questiona a política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. O ministro falou sobre o tema no segundo episódio do podcast Supremo na Semana, produzido pela Comunicação da Corte e publicado no último sábado. O programa traz novos episódios todos os sábados e pode ser acessado pelo Spotify, pelo site do STF ou pelas redes sociais da Suprema Corte. A institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário vai ser debatida em um grande encontro promovido pelo Supremo Tribunal Federal hoje à tarde. Ministros do STF, presidentes dos demais tribunais superiores, bem como representantes da Organização das Nações Unidas, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República e das associações de classe de magistrados participam do encontro, que será transmitido ao vivo aqui pela TV Justiça a partir das 2h da tarde. O judiciário brasileiro é o primeiro no mundo a exibir seus dados com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que é a Agenda Global de Direitos Humanos. O Supremo Tribunal Federal encabeçou esse compromisso e criou um grupo de trabalho para classificar os processos do acervo de acordo com esses 17 objetivos, para priorizar temas como a vida das pessoas, a paz, a prosperidade, o planeta e as parcerias globais sustentáveis. Desde o ano passado, os processos de controle de constitucionalidade com repercussão geral reconhecida, pautados para o plenário da Corte, recebem indicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram aquele tema. É uma nova forma de atuar a partir do resultado e do impacto das decisões em benefício da sociedade brasileira e da dignidade da pessoa humana. Esse movimento tem incentivado tribunais de todo o país a pensar em soluções semelhantes. O webinar Suprema Corte Diálogos sobre a Agenda 2030 vai discutir o papel do Poder Judiciário na concretização das metas formuladas na Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável. O evento tem como objetivo buscar formas de colocar em prática as metas e indicadores da Agenda Global 2030. O grande desafio é saber onde estão concentradas as maiores demandas da sociedade e as respostas do Judiciário, da Suprema Corte às unidades judiciárias de primeiro grau e como conferir maior velocidade à solução pacífica de controvérsias. O evento será dividido em 4 painéis, com participação de ministros do STF e tribunais superiores, além de representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, da Organização das Nações Unidas e de associações da magistratura. O fotógrafo Sebastião Salgado, membro do Observatório do Meio Ambiente do CNJ, também participa do webinar. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a situação de quem vem para o Brasil, os refugiados. Tema para o próximo bloco. Fique com a gente, eu volto já. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. O plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou à Polícia Federal a adoção de todas as medidas necessárias para garantir a segurança das comunidades nas terras indígenas Yanomami, em Roraima, e Munduruku, no Pará. No julgamento em plenário virtual, os ministros também determinaram que a operação seja realizada em sigilo e que o governo não poderá divulgar data ou qualquer outra informação que possa comprometer a ação.
Bom, toda a operação deverá ser acompanhada por um representante da Procuradoria-Geral da República. E os agentes deverão destruir ou inutilizar os produtos, subprodutos e equipamentos utilizados pelos invasores que atuam na área. Desde maio, as comunidades indígenas Yanomami em Roraima e Munduruku, no Pará, têm sido atacadas por garimpeiros que invadiram as reservas indígenas. O Dia Mundial do Refugiado é celebrado no dia 20 de junho. A data tem o objetivo de homenagear a coragem e a força das milhões de pessoas que são obrigadas a fugir de suas casas e se refugiar em outras localidades para evitar perseguições, calamidades naturais ou guerras. Outro objetivo da data é discutir com a sociedade e os governos a ideia de solidariedade, respeito e responsabilidade que as nações devem ter com os refugiados. Talal chegou no Brasil há 8 anos, fugido da guerra na Síria. Para voltar para a Síria, acho agora muito difícil, porque meus filhos agora eles estudam em português, eles falam português, estudam em português. Então, por isso, para voltar para a Síria, para eles muito difícil. Por isso, eu quero ficar aqui no Brasil. O relatório da Organização das Nações Unidas para Refugiados estima que mais de 82 milhões de pessoas no mundo foram forçadas a deixar seus locais de origem. A condição de refugiado se dá quando a pessoa é considerada vítima de perseguição por raça, religião, nacionalidade, por pertencer a determinado grupo social ou por opiniões políticas, fazendo com que ela busque proteção em outro lugar. Os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, são destinos de milhares de pessoas que pedem ajuda. O fluxo de imigrantes e refugiados vindos da Venezuela para o Brasil é um dos maiores êxodos recentes da América Latina. Eles fogem da fome e de perseguições políticas do país vizinho. O estado de Roraima é a porta de entrada. Estima-se que cerca de 260 mil venezuelanos vivem no Brasil. Os refugiados são recebidos pela Operação Acolhida do governo federal, que os ajuda com a documentação e com o processo de integração no país. Quando a condição de refugiado é aceita pelo governo brasileiro, a pessoa passa a ter o mesmo direito de um nacional. Segundo esse professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, a análise de pedido de refúgio tem demorado em razão da grande demanda. E por isso, os solicitantes ficam impedidos de ter acesso a alguns direitos. Há um resguardo, há algumas questões que são específicas para os refugiados, que aí, enquanto solicitante, ele ainda não pode acessar. Eu destacaria principalmente a questão da reunião familiar. O Brasil tem um sistema de interiorização que é o encaminhamento de refugiados para outros estados para não sobrecarregar os que, como Roraima, são porta de entrada. O destino dos refugiados dentro do país é determinado levando-se em conta a localidade onde possa manter família e ter uma vaga de emprego disponível. Mas, assim como em todo o mundo, a pandemia dificultou a acolhida, como aconteceu com essa venezuelana. Com a pandemia, fomos os primeiros a ficar desempregados e os últimos em levar em consideração para as políticas públicas de combate contra a pandemia, né? A Justiça também vem sendo acionada para decidir sobre refúgio e garantir o direito à dignidade humana. No fim do ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, manteve a decisão que determinava a responsabilidade solidária entre União, o estado do Amazonas e o município de Manaus, para dar continuidade ao fornecimento de refeições diárias a imigrantes e refugiados atendidos pela Operação Acolhida. Em uma decisão mais antiga, de 2018, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido do estado de Roraima, que pedia o fechamento da fronteira com a Venezuela para impedir a entrada de imigrantes e refugiados. A Corte entendeu que o fechamento de fronteira se refere a relações entre o Brasil e os países, com base em lei e tratados internacionais. Para repercutir o assunto, eu recebo agora a advogada e professora do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Carolina Claro. Olá, Carolina, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Bom, acompanhamos na reportagem, esse é um assunto realmente complexo
é difícil mesmo, requer estratégias de todos os atores envolvidos no processo, né? Mas eu quero que você comece explicando para a gente o Estatuto do Refugiado, a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto, completa no mês que vem 70 anos, não é isso? Eu quero que você explique quais os principais avanços, né, dessa convenção, do Estatuto, ao longo de todas essas décadas. Bom, ele é extremamente importante. Ele foi criado no momento em que era necessário proteger pessoas pelos 5 motivos de perseguição que foram mencionados na reportagem, mas também ele ampliou o escopo de proteção para instrumentos regionais. Nós temos a Declaração de Cartagena, de 1984, que considera pessoas refugiadas também aquelas que sofrem grave e generalizada violação de direitos humanos. E é importante salientar que todo esse arcabouço do Instituto de Refúgio, por meio da Convenção de 51 e por meio da Declaração de Cartagena, foi internalizada nas legislações nacionais, como é o caso da legislação brasileira. Carolina, nós temos também, professora, outros instrumentos e leis nacionais, né? Então, me parece que leis não nos faltam. O que nós precisamos para avançar nessa matéria, dar efetividade ao que já temos de normas legais? Nós precisamos do procedimento ser mais condizente com as necessidades e com a análise dos casos de refúgio. Nós precisamos de mais assistência humanitária e que, de fato, o governo brasileiro passe a respeitar os preceitos da Convenção, os preceitos também da nossa legislação, da Lei 9474 de 97 e da Constituição Federal. Por exemplo, nós temos um instrumento extremamente importante que norteia esse Instituto de Refúgio, que é a não devolução na fronteira. Então, no momento em que há esse fechamento de fronteira, né, por motivos sanitários, há também a necessidade de se criar mecanismo para que as pessoas solicitantes de refúgio tenham, de fato, acesso ao procedimento de refúgio, o que não vem sendo respeitado pelo governo brasileiro. Não vem sendo respeitado em virtude da pandemia, porque nós vivemos nesse momento de excepcionalidade, ou a senhora observa que isso já vem ocorrendo desde a crise na Venezuela com a chegada desses refugiados? Bom, na verdade, nós temos recebido essas pessoas, mas a grande questão em relação à pandemia é que nós temos agora uma política migratória muito mais securitária. Então, a pandemia tem sido usada como um grande subterfúgio para impedir que essas pessoas cheguem ao Brasil e que tenham acesso ao território. Porque, ao mesmo tempo em que as portarias, são mais de 30 portarias, mencionam que o governo brasileiro fecha as fronteiras terrestres, elas aceitam que pessoas entrem via aérea e aí possam fazer todo o procedimento de regularização migratória, enfim, de entrada no país. Então, nós temos utilizado a pandemia como um subterfúgio para excluir algumas pessoas migrantes e refugiadas da nossa acolhida, o que é contrário à legislação nacional. O Poder Judiciário brasileiro está bem sensível a essa questão. Nós citamos também na reportagem decisões. O que a senhora destaca de atuações do Poder Judiciário em prol dos refugiados? Os órgãos do Poder Judiciário têm feito um trabalho excepcional e fundamental na proteção das pessoas em situação de refúgio e das pessoas migrantes que fogem à proteção de refúgio. Por exemplo, a atuação da DPU tem sido extremamente importante, e das decisões judiciais em todas as instâncias. Então, é necessário que esse monitoramento pelos órgãos do Poder Judiciário continue de modo a respeitar não apenas a legislação nacional, né, incluindo a Constituição Federal, mas os tratados internacionais que foram aceitados, recepcionados pelo Brasil, para que a gente continue a cumprir com nossas obrigações internacionais, mesmo no momento de crise sanitária, mesmo em momentos em que há necessidade de se criar mecanismos para o acolhimento dessas pessoas. Professora Carolina Claro, muito obrigada pela sua participação. Infelizmente o tempo é curto, temos tantas outras questões que deveriam ser abordadas, mas não temos tempo, fica para a próxima. Muito obrigada, ótima tarde para você. Eu que agradeço, obrigada. E você vai ver a seguir, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, completa 15 anos no STF. Os detalhes daqui a pouquinho, fique com a gente. A Constituição Federal, nossa Carta Cidadã,
foi uma conquista do povo brasileiro após uma série de lutas. Sua elaboração foi essencial para a organização e implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Agora, é preciso pôr em prática suas normas programáticas, norteando as ações políticas do Estado, a fim de atender às necessidades e os anseios do povo brasileiro. O ministro Gilmar Mendes completou nesse domingo 19 anos no Supremo Tribunal Federal. Mato-grossense, nascido na cidade de Diamantino, Gilmar Mendes formou-se em Direito na Universidade de Brasília em 1987. Também foi na UNB que conquistou o título de mestre em Direito e Estado. Mas antes mesmo de concluir a graduação, em 1976, Gilmar Mendes foi aprovado em concurso para o cargo de oficial de chancelaria. Ele atuou em Brasília e em Bonn, na Alemanha, onde teve contato com o direito germânico. De volta ao Brasil, Gilmar Mendes retomou a atividade acadêmica na UNB e ocupou outros cargos públicos. Passou em primeiro lugar no concurso para Procurador da República. Também atuou na Câmara dos Deputados, no Ministério da Justiça e em janeiro de 2000 foi nomeado advogado-geral da União. Cargo em que permaneceu até ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2002, o ministro assumiu uma vaga na corte e 6 anos depois foi eleito para ocupar a presidência pelo biênio 2008-2010. Declaro empossado no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes. Nesses 19 anos de STF, o ministro Gilmar Mendes relatou processos importantes, como o recurso que definiu limites para a entrada da polícia em domicílios sem autorização judicial, além de ações ligadas à Operação Lava Jato. Também convocou audiências públicas, como a do Sistema Prisional Brasileiro, realizada na semana passada. E quando foi presidente da Suprema Corte do Conselho Nacional de Justiça, realizou mutirões carcerários e implantou o projeto Começar de Novo, que em parceria com outros poderes busca a garantia dos direitos humanos e ressocialização de presos. E nesta segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia completa 15 anos no Supremo Tribunal Federal. Uma trajetória importante marcada por posicionamentos firmes, em especial aqueles que envolvem as mulheres. Aliás, Carmen Lúcia foi a segunda mulher a presidir a mais alta corte do judiciário brasileiro. A reportagem é de Viviane Novaes. No meio de 11 ministros, essa magistrada de fala mansa é a representante feminina na mais alta instância da justiça brasileira, ao lado de Rosa Weber. O ano de 2006 marca a posse como ministra do Supremo Tribunal Federal, na vaga do ministro Nelson Jobim. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Em 2012, assumiu a vice-presidência do STF. 4 anos depois, chegou à presidência. Foi a segunda presidente mulher da corte, depois de Ellen Grace. Em 2018, assumiu a presidência da República 4 vezes. No cargo, assinou o decreto sobre a Política Nacional de Trabalho no âmbito do sistema prisional e sancionou a lei que criou o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo. E o que dizer da sua atuação nos julgamentos? Carmen tem um estilo direto de proferir os votos e usa frases muito marcantes, de um jeito descomplicado, como no julgamento das biografias não autorizadas. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: "Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu". O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, mas é não uma realidade. Tentar calar o outro é uma constante. Mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. No julgamento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, a ministra votou a favor do reconhecimento. Reitero, todas as formas de preconceito merecem repúdio de todas as pessoas que se comprometam com a democracia
muito mais com os juízes do Estado Democrático de Direito. E quando o assunto é mulher, Carmen Lúcia vem de novo com palavras duras e, ao mesmo tempo, sensíveis. Na presidência do Conselho Nacional de Justiça, Carmen Lúcia visitou dezenas de prisões com mulheres e recém-nascidos. A lei do ventre livre é do Império 1871. E nós continuamos a ter brasileirinhos nascendo dentro de penitenciárias, sendo que eles não fizeram nada. E na Idade Média nós passamos o ciclo de acreditar que alguém responderia pelo ato de outro. A minha preocupação é que nenhum brasileiro nasça dentro de uma penitenciária e nem nela permaneça, porque ele não tem que pagar. Dá para reconhecer esse sotaque, né? Carmen Lúcia nasceu na mineira Montes Claros há 67 anos. Filha de Dona Nésia e de seu Floresval. Cresceu no meio de 6 irmãos, na pequena Espinosa, também no norte de Minas. Daí vem um jeito discreto e aquele hábito de tirar frases de efeito lá do fundo da gaveta. E de quebrar o protocolo para ser simplesmente Carmen, cantando com Alcione. Não deixa o samba morrer, não, bora cabrocha, o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente. Tô desempregado, eu tô desempregado. Muito bom, bela reportagem da Viviane Novaes. Parabéns à ministra Carmen Lúcia, uma brilhante trajetória aqui na mais alta corte do país, assim como o ministro Gilmar Mendes, nosso próximo decano do STF. A você, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ótima tarde, bela semana para todos nós. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.